Que a paz de Jesus, que já nos envolve a todos, possa nos manter todos tranquilos, serenos, calmos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. O calor de Jesus em nossos corações faça esquecer esse calor que está lá fora. É com muito carinho e gratidão que a gente retorna a casa. Gratidão pelo convite, pela oportunidade, gratidão sempre a Jesus por nos permitir esse reencontro. O tema escolhido para esta noite é mais uma das belas parábolas do Mestre Jesus. A parábola dos trabalhadores da vinha, também conhecida como a parábola dos trabalhadores da última hora. Só para a gente lembrar, Jesus, como ninguém, utilizou de parábolas objetivando eternizar os seus ensinamentos. Parábolas que são histórias com linguagem figurada, ou seja, com alegorias, repletas de ensinamentos. Porque é muito mais fácil a gente passar de geração para geração uma história repleta de ensinamentos do que uma lista de ensinamentos. Mas para que possamos compreender melhor esta parábola, que está lá relatada no Evangelho de Mateus 20, vamos a Mateus 19, saber o que levou Jesus a proferir esta parábola. Relata Mateus: seguia Jesus caminhando, acompanhado de seus discípulos, quando de repente é abordado por um homem jovem e rico, que lhe diz: Senhor, pretendo seguir-te. O que é preciso para segui-lo? Jesus lhe responde objetivamente: abdica de tudo que tens e siga-me. Mas diante disso, aquele homem balançou. Pensou que teria que abdicar de todos os seus bens e aquilo lhe custaria muito. Resolveu não acompanhá-lo. Jesus continua com os seus discípulos naquela caminhada. Pedro, após algumas reflexões, se dirige ao mestre dizendo: Senhor, todos nós aqui abdicamos de tudo em nossas vidas para segui-lo. Mas o que será de nós? E Jesus lhe responde: em verdade vos digo, Pedro, que todo aquele que abdica de sua vida para seguir a mim e ao Evangelho, receberá a felicidade ao cêntuplo, se não nesta vida, mas certamente no reino de nosso Pai. Aí ele entra na parábola: pois o reino dos céus é como uma vinha, onde o senhor da vinha sai nas horas da madrugada, em direção à praça, a fim de contratar servos para a sua vinha. Lá, na primeira hora, encontra alguns e os convida ao trabalho, combinando que os pagaria 1 denário pelo dia de trabalho. No entanto, ele retorna à praça na terceira hora e novamente encontra outros trabalhadores e os convida ao trabalho na vinha, ajustando que pagaria aquilo que fosse razoável. Retornou na sexta hora, retornou na nona hora, novamente levando novos trabalhadores ao trabalho, combinando o pagamento daquilo que fosse razoável. Por fim, aproximando-se à 11ª hora, ele vai uma vez mais. E lá ainda encontra alguns homens e pergunta: o que fazei aqui tão próximo da 11ª hora? Aqui estivemos dispostos ao trabalho, mas ninguém nos convocou. Então ide à minha vinha, trabalhai à última hora, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Chegando ao final das 12 horas de trabalho, aquele senhor orienta ao servo responsável pelo pagamento do dia de serviço
que pagasse a todos um denário para cada um. A iniciar o pagamento por aqueles que foram os últimos a chegar. E que finalizasse o pagamento naqueles que fossem os primeiros. À medida que aqueles últimos foram recebendo o seu denário, aqueles que foram os primeiros começaram a ficar animados. Receberemos mais. Mas, no entanto, todos receberam o mesmo valor. E começou ali um murmurinho, até que um deles se dirige ao senhor da vinha, dizendo: isto não é justo. Nós que trabalhamos 12 horas a fio, estamos sendo pagos pelo mesmo valor que aqueles que trabalharam tão menos. E o senhor da vinha responde: não vejo injustiça alguma, estou-vos pagando aquilo que acordei convosco. Que mal faz se o meu bom coração apraz a pagar os demais da mesma forma? Ou terá que o teu mau olho contaminar o meu bom coração? Vá, pegue o que é seu e vai, pois os últimos serão os primeiros. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu confesso a vocês que a primeira, segunda, terceira, talvez até mais vezes que eu li essa parábola, eu pensei lá no íntimo que foi injustiça. Um trabalhou 12 horas, um trabalhou uma, ganhou a mesma coisa, porque eu estava olhando com os olhos daqui, não procurando ver a mensagem que Jesus deixou oculta ali para todos nós. Vamos tentar chegar a ela, a interpretação desta parábola. Para que a gente tenha mais facilidade, vamos relembrar alguns fatores daquela região e daquela época. Por que Jesus escolheu o cenário, uma vinha? O que é uma vinha? É uma propriedade destinada ao plantio de uvas, com o objetivo final da produção do vinho. Jesus, em suas parábolas, ele sempre buscava algo que fosse comum a todas as pessoas. Neste caso, a alimentação. A alimentação padrão que compunha a mesa de todos era sempre o pão, o peixe como proteína animal mais abundante e o vinho. Tudo aquilo que viesse a mais era suplemento. Então ele escolheu o vinho como um alimento comum a todos. Denário, moeda de prata do Império Romano, desde 269 a.C. até o século III após Cristo. Tinha o valor dessa moeda equivalente, em média, a um dia de trabalho de um trabalhador. 12 horas de trabalho. E ele fez menção. O dia, naquela época e região, dividia-se em duas etapas, 12 horas de escuridão, 12 horas de luz, as quais eram utilizadas pela população para as suas atividades. Ok? Vamos à linguagem figurada. Por que ele comparou o reino de Deus a uma vinha? Logo, o Senhor da vinha é o próprio Deus. O trabalho de uma vinha, ele é composto de várias etapas. A semeadura da planta, a manutenção do crescimento da planta, porque a uva, a parreira, ela, à medida que vai crescendo, nós vamos amarrando-a nos carramanchões para que aquilo fique organizado, senão vira um emaranhado que ninguém consegue entrar para colher. A colheita da uva e a última etapa na produção, que é o pisar da uva, o esmagamento da uva, criando um mosto que se transformará no vinho, que é o objetivo daquela atividade. O que representa cada parte dessa? A semeadura da uva, diferentemente de outras plantas, onde a gente passa o arado, rasga a terra e semeia, ela é muito trabalhosa, porque a uva gosta do solo pedregoso.
do solo duro. É um trabalho muito árduo, representando as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, os nossos obstáculos, todas as vezes que nós retornamos à matéria. Ninguém vem à Terra, ao mundo material, a passeio. Todos nós, sem exceção, passamos pelos nossos obstáculos, pelas nossas dificuldades, porque estamos num planeta de provas e expiações. Faz parte da nossa atividade. A manutenção no crescimento da cepa representa a bondade infinita de Deus, através dos seus emissários de luz, os nossos mentores espirituais. Todos nós o temos, que vai nos acompanhando ao longo de todas as nossas etapas. E todas as vezes que nós estamos por desviar muito, crescer tortamente, eles estão sempre tentando nos arrumar com as suas intuições, com os seus conselhos, com os seus puxões de orelha. Nunca tomarão nenhuma decisão por nós, o livre-arbítrio nos é garantido, mas trabalham ali na manutenção do nosso crescimento para que possamos crescer de forma mais retilínea, mais objetiva possível. A colheita da uva destinada à produção de vinho é o ponto de maior atenção ao Senhor da vinha, porque a uva há de ser colhida no momento certo, no ponto certo. Ou se for colhida alguns diazinhos antes, ela ainda não está com todas as características necessárias à produção de um bom vinho. E se passar 1, 2, 3 dias de sol, ela começa a produzir açúcares dentro da própria uva, fermentando na uva, impossibilitando transformar-se num bom vinho, senão nos vinhos mais doces. Há de ser preciso. Representa a bondade de Deus, nosso Pai, diante das nossas súplicas. Por quantas e quantas vezes no nosso dia a dia nós suplicamos a Deus que nos conceda isso ou aquilo, que nos ajude a conquistar determinada coisa, e não somos atendidos. Não somos atendidos porque achamos que precisamos daquilo, mas Deus sabe que não estamos preparados naquele momento. Ou Deus sabe que aquilo não nos fará bem, muito pelo contrário, nos desviará. O Pai sabe exatamente o que nos conceder. A concessão do Pai é uma dádiva, a negação do Pai é uma dádiva dobrada. No exato momento ele sabe o que verdadeiramente estamos prontos para receber ou para fazer. O pisar, a última etapa. A etapa que finaliza todo o processo do esmagamento. Como é que é feito o pisar da uva? É feito num recipiente retangular, chamado lagar, é como que uma piscina, 30, 40 centímetros de altura, jogam-se as uvas ali dentro, em cima, e as pessoas vão num movimento coordenado, em dupla, em trio, em quadra, dependendo do tamanho do lagar, e vão ali amassando as uvas com os calcanhares, naquele movimento coordenado, porque só o esmagamento absoluto se consegue com os calcanhares, liberando todas as boas características da uva para gerar um bom vinho. No entanto, aquilo é extremamente difícil, requer disciplina, requer perseverança. Começou, tem que fazer o esmagamento até o fim, não dá para parar no meio do processo. E assim, o bom pisar transforma toda aquela uva em mosto que fermentará, se transformando no bom vinho, o objetivo final da vinha. Se o pisar não for bem finalizado, todo o trabalho da semeadura, da manutenção, da colheita, está perdido. Não será realizado o objetivo da vinha.
Ok, até aí. Antes de entrarmos na interpretação, vamos lembrar de algo que encontramos no Livro dos Espíritos. Só existe uma figura em todo o livro, lá na introdução. A figura é uma cepa de uva, o galho da uva com a sua folhazinha característica e o cacho de uva. Algumas pessoas já devem ter visto. E em seguida vem as instruções dos Espíritos a Allan Kardec, dizendo: esta figura que vos oferecemos deverá ser colocada no início da obra. Lembramos que os livros dos Espíritos é onde tudo começou. Deverá ser colocada no início da obra, porque ela é o símbolo do trabalho do Criador, onde a cepa representa o corpo, o licor, o vinho obtido da uva, representa o espírito sublimado, e o bago, o cacho da uva, representa a alma, ou seja, o espírito encarnado, ligado ao corpo. Pois bem sabes que só através do trabalho é que o espírito consegue a sua sublimação. O corpo deverá ser massacrado, representando as nossas dores, os nossos obstáculos, os nossos sofrimentos, nossas provas, nossas expiações. Então os Espíritos deixam bem claro todo este processo. Vamos agora interpretar esta mensagem de Jesus na parábola. Lembramos, a vinha representa o reino dos céus. O Senhor da vinha, Deus nosso Pai. Mas Jesus deu muita ênfase às horas. Foi na primeira hora, contratou, voltou na terceira hora, contratou, voltou na sexta, contratou, voltou na nona, contratou e por fim na 11ª hora. Quando Jesus dá essa ênfase às horas, ele não se refere às horas, e sim aos períodos, aos diversos e diversos períodos que todos nós já passamos e continuamos passando durante todo este nosso processo milenar, multimilenar, neste planeta de provas e expiações. Cada processo necessário, cada etapa necessária, em cada processo um objetivo, em que o seguinte dá a sequência, e assim por diante, até chegarmos ao dia de hoje, nas nossas dezenas e dezenas e dezenas de encarnações. Pois, como está lá no livro, é através do trabalho do corpo que o espírito consegue a sua elevação, a sua sublimação. Assim, Jesus nos mostra a importância das etapas, dos processos, e nos dá o chamamento para a importância desse momento que estamos passando. Nós estamos atualmente no momento do pisar. O planeta Terra entrou na fase de transformação. Vamos deixar de ser um planeta de provas e expiações para nos tornarmos um planeta de regeneração, um mundo de regeneração onde o bem prepondera. Estamos na fase final. A transição planetária está em curso. Estamos todos no momento do pisar, dos nossos desenvolvimentos individuais, cada um no seu pisar, para que consiga transformar o vinho, conquistar o vinho, a sublimação. Mas lembramos que à medida que cada um de nós caminha em seu processo evolutivo, o planeta como um todo, no somatório de todos, também evolui. Não há de se estranhar hoje estarmos aí presenciando, testemunhando tantas conturbações, tantas lutas, tantas aflições, tantos problemas de todas as formas, econômicos, políticos, culturais, de todas as formas. Não há de se estranhar, porque estamos no momento do pisar, no momento de definição
daquele vinho que se estará capaz e daquele vinho que não serviu. Aqueles entre nós que conseguirmos eficientemente o nosso pisar, estaremos alcançando um patamar mínimo necessário para continuarmos no novo planeta de regeneração. Mas aqueles entre nós que não conseguir, serão amorosamente migrados para um mundo de provas e expiações, para que algum dia chegue àquele estágio e possa retornar ao nosso convívio no novo mundo. Assim, é extremamente importante redobrarmos a nossa atenção, porque estamos no momento final, onde realizaremos o objetivo de todo esse processo que todos nós estamos aí há milênios passando com esse objetivo. O objetivo final do planeta, ao transformar-se, ao ter a transição, é o nosso pagamento. Todos nós receberemos o mesmo denário, a capacitação de continuarmos no mundo de regeneração. Aqui na vida terrena, nós temos exemplos disso. Conhecemos pessoas que se dedicam anos a um projeto, a uma atividade, a um estudo, e quando está quase conseguindo, por algum motivo qualquer, um problema na família, uma decepção, uma doença, desiste na reta final, abandona tudo. Mas aquela pessoa cursou tanto, se preparou tanto para se formar, faltando um ano, desistiu de tudo. Isso acontece conosco no nosso processo evolutivo. Quantos de nós está bem ali encaminhado e por alguma desilusão, alguma coisa, alguma intempérie, a gente acaba por perder a determinação. É o chamamento de Jesus para que redobremos a nossa vigilância, para conseguirmos todos angariar esses méritos necessários a continuarmos no planeta. Mas falando em mérito necessário, que bom. Então, se eu descobrir como é que eu faço para conquistar mais rapidamente esses méritos, eu posso melhorar o meu desempenho, me garantir mais para essa transição. Como é que eu posso acumular mais méritos? Essa questão não passou desapercebida por Allan Kardec. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos venerandos qual a virtude mais meritória. Porque se eu sei qual é a virtude mais meritória, é essa que eu vou querer praticar. É nela que eu vou conseguir adquirir mais méritos. E os Espíritos respondem: a virtude mais meritória está diretamente relacionada ao quanto de desinteresse pessoal no servir ao próximo, sem nenhum tipo de pensamento oculto. Ou seja, o quanto nós dedicamos de servir ao nosso próximo com o objetivo de servir, pelo prazer de servir, e não com outros interesses ocultos na prática do servir. Conclui os Espíritos: a virtude mais meritória é aquela que está assentada na mais pura e desinteressada caridade. Mas existe caridade que não seja desinteressada? Existe. Nós somos falíveis, nós praticamos o bem, estamos aí envolvidos em trabalhos de caridade, geralmente por mais de um objetivo. Temos o objetivo, sim, de servir ao próximo, mas às vezes tem a vaidade. Tem o objetivo: eu vou trabalhar na caridade porque eu quero que todo mundo veja que eu sou uma pessoa boa e me respeitem por isso. O objetivo é a vaidade. Ou aquele que gosta de trabalhar na caridade porque ele desenvolve uma influência no seu grupo. Ele passa a ser uma pessoa influente no seu convívio social. Fulano é uma pessoa muito boa, uma pessoa caridosa, a palavra dele é uma palavra de peso. O objetivo dele é o seu ego. Ou aquele que faz politicamente, ou com interesses financeiros, e aí ficaríamos aqui relatando vários interesses.
e aquele que faz única e exclusivamente com o objetivo de servir o próximo, ter o prazer de servir. Esse é o que tem a maior virtude, o maior mérito. Quem venha nos esclarecer bem sobre isso é André Luiz, na obra Nosso Lar, pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier. André Luiz, ele buscou nas suas obras nos apresentar praticamente, com uma visão bem prática, com uma narrativa muito prática, como é a estrutura do mundo espiritual. E a gente vê que é muito similar. E ali ele descobriu que esses méritos que nós recebemos na prática do bem tem o nome de bônus hora. São os nossos bônus horas, que somos creditados à medida que vamos trabalhando no bem. Lá no seu capítulo 22, André Luiz, conversando com o espírito Dona Laura, pergunta a ela: bom, já sei o que são os bônus horas, mas como que são produzidos os bônus horas? Existe diferença na produção de mais ou menos bônus horas? E olhem que a resposta de Dona Laura tem tudo a ver com a questão 893, quando ela diz: a produção de bônus horas é relativa à capacidade de desprendimento dos seus interesses pessoais no propósito de servir ao seu semelhante, sem outras intenções. Ela nos dá um exemplo de que duas pessoas, elas podem trabalhar juntas na mesma atividade caridosa. Uma realmente com a prática do amor, pelo prazer de servir ao próximo, e a outra com outros objetivos também ali, de que uma receberá muitos bônus horas, outra menos ou nenhum. O importante é que os beneficiados são todos beneficiados da mesma forma, mas o benefício a quem pratica é que é diferente. O que acontece, por muitas vezes, da pessoa estar trabalhando no bem, único exclusivamente com aquele bem. Eu tenho que trabalhar no bem porque ninguém vive para sempre. Eu preciso conquistar os meus méritos com o Pai, para ver se quando eu for lá para cima, eu consigo pelo menos aquela minha casinha branca de varanda na beira do mar. E não é assim que funciona. O Pai não faz barganha. Mais adiante, no capítulo 36, ele questiona a sua mãe, perguntando a ela aonde nos beneficiamos nesta prática do bem. Tudo bem que existe o bônus horas, mas além disso, onde que nos beneficiamos? E quanto aos bônus horas, como saber quanto está a minha conta? Aqui na Terra é fácil, a gente pede o saldo, né? Mas como saber como está a minha conta? Existe um departamento que cuida desses créditos? Algum tipo de contabilidade que registra esses créditos? A sua mãe, lembrando que a mãe de André Luiz já era um espírito mais elevado, responde: André, meu filho, é através do exercício da prática do bem exterior, ou seja, o bem direcionado ao próximo, é através da prática do bem exterior que adquirimos os ensinamentos para o desenvolvimento do bem interior. Não há outro caminho. Nós só conseguimos crescer, desenvolvermos internamente no bem através do exercício da prática do bem exterior. Podemos estudar tudo, ter todos os conhecimentos, todos os conceitos, mas se não colocamos aquilo em prática a favor do próximo, com o interesse exclusivo de servir ao próximo, não estamos crescendo, não estamos desenvolvendo. Estamos fazendo bem, ótimo, ao próximo, mas a nós mesmos ainda não.
responde a segunda parte da pergunta, quanto ao controle, onde ficam anotados esses créditos, esses bônus horas? E ela responde: Deus, nosso Pai, que a tudo vê em nossos corações a qualquer tempo, sabe exatamente mensurar o quanto cada um tem de créditos. Hoje, espíritas, sabemos que os espíritos, eles se comunicam mente a mente. Quanto mais elevado o espírito, mais facilidade ele tem de comunicar-se conosco mente a mente. Enquanto encarnados, a nossa memória ela é relativa, tem muita coisa que a gente esquece. Mas quando nós estamos libertos do corpo, da matéria, a nossa memória é plena, nós lembramos de tudo e de toda a nossa existência, todos os nossos pensamentos, palavras, atos e intenções. Assim, a qualquer momento, qualquer emissário do Pai, ele entra em nossa mente e pesquisa o quanto de mérito nós temos, o quanto trabalhamos no bem pela intenção de trabalhar no bem. Não existe um arquivo geral, nós somos, a nossa mente é o arquivo de nós mesmos. O benfeitor Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, ele vem a corroborar isso, dizendo: não vale, contudo, agir por agir, até porque nas esferas inferiores estão repletas de ações. O que vale é a intenção que movimenta a ação. O que vale é o valor desta intenção que gera a ação positiva. Isso é que valoriza o processo. Mostra ao benfeitor que o trabalho, ação por ação, o agir por agir, ele é capaz de transformar o ambiente, mas só o trabalho servir, e quando ele fala servir, está falando em servir ao próximo, sem outro objetivo senão o prazer de servir. Só o trabalho servir é capaz de transformar o homem. É fácil? Não. É claro que é difícil. O nosso mérito está justamente no enfrentamento das dificuldades. Quem nos dá uma dica muito boa sobre isso é Santo Agostinho, lá na questão 919, uma questão valiosíssima, vale a pena ser lida, estudada várias vezes, quando ele nos aconselha desenvolver o hábito da autoavaliação diária, de preferência no final do dia, na hora do nosso recolhimento, passar em revista os nossos atos, buscando se pela natureza deles alguém de nós poderia se queixar. Mas basicamente encontramos ali duas coisas, procuramos duas coisas. Primeiro, os nossos erros, os erros que cometemos. Nós pedimos a Deus, ao nosso anjo guardião, que nos auxilie nessa análise. E é impressionante como eles auxiliam, porque nós encontramos certinho cada erro. Encontrado o erro, ter a dignidade de buscar a reparação. Reparar o erro é o acerto consolidado, ou seja, dificilmente estaremos cometendo o mesmo erro, cometeremos novos, repetir erros onde nós verdadeiramente nos arrependemos. Essa é a evolução, transformar falhas, erros em virtude. Isso é um processo evolutivo. Mas, e o outro fator? O outro fator tão importante quanto é verificar se aproveitamos todas as oportunidades de fazer o bem que passaram diante de nós naquele dia. Porque por vezes nós ficamos planejando fazer o bem, um bem em grande escala. Eu preciso ter tempo que eu vou me dedicar a uma obra social, um orfanato, um asilo, seja o que for, e fica esperando o tempo aparecer, as condições aparecerem para se dedicar ao bem, quando o bem passa na nossa frente todo dia e nós desperdiçamos a oportunidade.
é aquela pessoa carrancuda que passa, nos olha e a gente retribui com um sorriso. Estamos fazendo bem. É aquela pessoa que não pode nos ver, que vem falar para a gente, vem passar um rio de lamentações no nosso ouvido. A gente já está careca com essa história toda. E a gente foge dela, e lá vem ele, deixa eu fingir que não vi, quando ele só precisa de 3 minutos nossos. É fazendo bem. Ele precisa desabafar. E talvez, em troca de 3.000 palavras, nós possamos dar 2 ou 3 que sirvam de acalento. E assim são as oportunidades infinitas que temos no dia a dia de fazer o bem, através da paciência, da tolerância, da simpatia, seja no que for, pequenos, grandes atos. Quem nos dá um depoimento sobre isso é o irmão Jacó. Irmão Jacó, que em sua última encarnação utilizou o nome de Frederico Figner, um empresário de sucesso, de muito sucesso, que em determinado ponto da vida encontrou a doutrina espírita e se apaixonou por ela. E se dedicou ao trabalho no bem, através da Federação Espírita Brasileira, através da FEB. Figner passou a ser um trabalhador ali, obstinado no bem. Foi médium passista, médium receitista, trabalhava nas mediúnicas, foi conselheiro, foi tesoureiro, foi vice-presidente da FEB. Anos e anos a fio, um trabalho ali, dedicado ao bem através da FEB. Desencarnou em 1947, salvo erro. Desencarnou com a consciência tranquila do dever cumprido. Chegou uma pátria espiritual. Olha para a bezerra, aquela luz. Olha para Caíba, aquele brilho. Eurípides, aquela luminosidade. Olha para si, não tinha luz. Que decepção! Eu trabalhei uma vida no bem e eu não conseguia a minha luz. Por que eu não conseguia a minha luz? E a ficha lhe caiu. Porque ele trabalhava no ativismo. Ativismo é seguir aquele movimento religioso como que numa onda de propaganda. Trabalhava assim no bem, fez muito bem. Muitos foram beneficiados com a sua atividade. Mas caiu-lhe a ficha de que naquele processo ele não se modificou, não aproveitou aquele trabalho para desenvolver a sua humildade, desenvolver a sua capacidade de amar. A humildade é a matriz das virtudes. Não há virtude sem a base da humildade. E quanto mais desenvolvemos a nossa humildade, mais aumentamos a nossa capacidade de amar ao próximo. E à medida que isso vai crescendo, quanto mais amamos ao próximo, mais facilmente servimos pelo prazer de servir, sem outro objetivo. Fala-nos Figner que enquanto as mãos estão trabalhando, tudo bem, mas o coração não vivenciando os ensinamentos de Jesus, estamos em ativismo. Lembrando que todos os ensinamentos de Jesus, todos, fluem para o amar ao próximo. Todos finalizam no amar ao próximo. Perdão, caridade, paciência, tolerância, tudo é forma de amar ao próximo. Continua Figner. Mas quando as nossas mãos estão inertes, paralisadas, mas o nosso coração está em Cristo, nós estamos numa contemplação ociosa. Não nos leva a nada. Que sim, o ideal são as mãos trabalhando e o coração vivenciando os ensinamentos de Cristo. Aí estamos na trilha certa. Este é o ponto central da mensagem, da palavra. Estarmos, sim,
trabalhando no bem, vivenciando os ensinamentos de Jesus, para que possamos nos habilitar, cada um de nós, ao novo planeta de regeneração. O benfeitor Emmanuel, na obra Fonte de Paz, no capítulo que ele fala sobre o trabalho, ele nos faz uma advertência. Todas as vezes que fomos chamados à matéria, ou seja, a cada uma de nossas encarnações, todas as vezes que fomos chamados à matéria, viemos como os trabalhadores da vinha, convocados ao trabalho para cumprir as suas responsabilidades. Pois todos nós, quando estamos por vir, nós imploramos pela oportunidade da reencarnação e assumimos ali os nossos compromissos. Deus é tão bom que a gente chega lá, dá uma lista desse tamanho aqui, eu vou fazer isso. Aí ele fala, não, faz esses dois só que está para lá de pouco. Porque é muita coisa para uma só. Mas se a gente chega aqui, mostra-nos Emmanuel, e quando chegamos aqui à matéria, esquecemos. E diante dos convites do mundo material, nós passamos as nossas horas em inutilidade. Perdemos as nossas horas em inutilidade. Muitos se encontram com a religiosidade. As religiões têm por objetivo nos passarem conhecimentos necessários para que nós possamos nos melhorarmos, possamos reparar os nossos erros, nos reformarmos. Mas muitos, à medida que vamos aprendendo, principalmente aqui na doutrina espírita, que é tão esclarecedora, aprendemos o que é a boa conduta, o que não é, o que é o certo, o que é o errado, e de repente, ao invés de utilizarmos isso no combate à nossa maledicência, no combate ao nosso egoísmo, à nossa violência, seja o que for, nós nos tornamos fiscais da vida alheia. Começamos com facilidade a reparar fulano e ciclano que está se postando totalmente errado. Esse vai ter uma desencarnação, vai ter uma surpresa horrível. Somos críticos, como éramos há 2000 anos, como fariseus. Vamos lembrar dos fariseus, eram aqueles doutores da lei, conheciam profundamente a lei de Moisés e por isso se achavam acima dos demais, quando não utilizavam aquilo que tinham aprendido. Outros de nós, em contato com as religiões, nós passamos a ser, como diz nas palavras de Emmanuel, passamos a praticar uma religiosidade preguiçosa. O que é isso? É aquela atitude religiosa de bater no cartão de ponto. Eu sou católico. Tem muita gente que diz que é católica. Não, eu sou católico porque eu vou à missa todo domingo e comungo. Bate no peito o nosso irmão católico, fervoroso. Foi à missa, comungou, cumpri a minha obrigação com o Pai. Cansei de ouvir isso da minha mãe. Saí da igreja, graças a Deus, cumpri a minha obrigação com o Pai. Nossos irmãos evangélicos que dizem, eu sou temente a Deus, porque não perco um culto no meu tempo. Por mais que seja demorado, eu não perco um culto. Nós espíritas, não vejo a hora de chegar domingo à tarde, que eu vou lá no núcleo Chico Xavier. Vou lá, assisto a palestra, não é tão bom, a gente sempre aprende alguma coisa, depois eu tomo um passe, me deixa leve. Bebo a minha aguinha, pronto, minha semana está garantida. Eu vou para casa leve. Que beleza, que bem que me faz. Aí quando vai chegando sexta, sábado, o efeito vai acabando. Que bom que amanhã já tem de novo domingo para eu ir lá recarregar as minhas baterias. Aí eu estou bem iludido. Porque não adianta ouvirmos 10.000 horas de palestra. Não adianta tomarmos 2.352 passes.
beber uma piscina de água frutificada, se não utilizarmos aquilo que estamos aprendendo na nossa reforma íntima, que se faz de pouquinho em pouquinho. Ninguém acha que vai chegar na casa espírita e sair daqui com as asas prontas. Mas não, se a cada dia a gente consegue dar um passinho, toda a grande jornada se inicia no primeiro passo. E a cada passo se torna cada vez mais próximo do objetivo. Esse é o nosso processo. Não vamos nos iludir. Precisamos, sim, a cada dia, seguir o conselho de Santo Agostinho, na nossa autoanálise, ver o que eu preciso melhorar de hoje para amanhã. Um itemzinho que seja. Ótimo. É tão fácil o ensinamento de Jesus. Chegamos ao bem praticando o bem. Aliás, a mãe de André Luiz foi muito clara. Somente através da prática do bem exterior desenvolvemos o bem interior. Esse é o nosso objetivo. Somos espíritas? Ou estamos espíritas? Se somos espíritas, somos bons espíritas? Ou somos espíritas? No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos espíritos, temos ali duas sérias revelações para todos nós espíritas. De dois espíritos que fizeram parte da pleiade de espíritos que fizeram a obra, comporam a obra. Um deles é Constantino, também conhecido como espírito protetor, quando diz: bons espíritas, meus amados, vós sois os trabalhadores da última hora. Olha a responsabilidade. Falou com todas as letras, somos nós, espíritas, os trabalhadores da última hora, responsáveis pelo pisar, para que possa todo o processo ter um bom resultado. O pisar nosso e junto com aqueles que nos cercam. É utilizarmos este final de encarnação nosso para vigiar, redobrar o nosso trabalho, a nossa determinação em aproveitar ao máximo cada uva esmalhada. O segundo espírito é Henri Rey, que nos apresenta a mesma coisa, dizendo: os primeiros trabalhadores foram os profetas, acompanhados dos apóstolos, seguido dos apóstolos, depois dos missionários, depois dos sábios, dos filósofos e, finalmente, de vós, espíritas, trabalhadores da última hora. Somos nós. A questão é: quero ser espírita ou quero ser bom espírita? Ninguém está aqui por acaso. Em algum momento de nossa vida, algo nos levou ao encontro da doutrina espírita e ali nos identificamos. Não foi por acaso. Responsabilidade assumida quando da nossa reencarnação nos encontramos e aqui estamos. Que sejamos bons espíritos. Falar em bom espírita e não falar de Chico Xavier. Não posso, né? Aí lembramos de uma passagem bastante interessante, como todas de Chico, em que Chico, ali no início do seu trabalho, 1931, estava ele psicografando as diversas poesias de diversos poetas portugueses e brasileiros famosos que já tinham desencarnado, para a produção do primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo. Parnaso quer dizer reunião de poetas, provando ao mundo que há vida depois da vida e de que todas as nossas características, nossa intelectualidade, o nosso talento continua na vida espiritual, pois aqueles poetas continuavam a escrever com as suas características. E Chico apresentava aquelas obras a um amigo muito querido. Esse amigo era católico, mas respeitava o trabalho de Chico.
E este amigo, um belo dia, soube que estava em Pedro Leopoldo um escritor mineiro, famoso à época, e teve a ideia: vou convidar esse escritor famoso, é um homem letrado, é um homem do ramo, para que leia alguma daquelas obras e dê o parecer dele. Abordou este escritor e ele aceitou o convite. E foi ao encontro, marcou o encontro. Chico se arrumou todo do jeito que melhor ele queria, causar uma boa impressão. E quando aquele homem chegou no alto do seu pedestal, olhou Chico de cima e embaixo 3, 4 vezes, nitidamente como que reparando. Sentou e começou a ler. Algumas obras ele lia rapidamente, outras mais detidamente. Lia, olhava para Chico, lia, olhava de novo, até que, por fim, ele botou os papéis e disse: esse jovem é uma besta. Chico não sabia onde botar, não sabia. O amigo saiu na sua defesa. Disse: espera aí, você não pode falar isso. Ele é um jovem trabalhador, tão bem intencionado, um jovem de bom coração. Ele é um trabalhador dedicado na divulgação da doutrina espírita. Então trata-se de uma besta espírita. Largou tudo, levantou e foi embora, deu as costas. Chico ficou arrasado. Foi para casa triste, e lá ficou triste. Até que, algum tempo depois, surge diante dele Maria João, sua mãe, em espírito, e diz: Chico, que tristeza é essa? Que cara é essa? Mãe, você não sabe o que aconteceu comigo, e relatou para ela. E por fim ela falou assim: e que mal há nisso? Pô, mãe, você não entendeu, você não escutou? Ele me chamou de besta. Que indignidade existe no animal besta? É um dos animais mais dignos que existe. É o animal mais trabalhador. Para ele não existe excesso de carga. Ele carrega, ele aceita a carga acima do que ele pode carregar. Não recusa a tarefa. Mãe, ele me chamou de besta espírita. Chico, você está no início da sua tarefa. Você está determinado a trabalhar pela doutrina espírita. Imagine quantos obstáculos você há de encarar, quanta carga você terá que aguentar em prol da doutrina espírita. Ele parou, refletiu, mudou a maneira de interpretar. E Maria João finaliza: veja se não é tão melhor assim. É preferível ser uma besta espírita do que um espírita besta. E eu fiz assim quando acabei de ler isso. Que possamos lutar para que sejamos bestas espíritas. Finalizo deixando 2 perguntinhas para que a gente possa, todos nós, acrescentar naquele momento de autoavaliação, acrescentar essas 2 perguntinhas, porque de certo nos auxiliarão no preparo do dia seguinte. A primeira é: quais são os verdadeiros sentimentos que estão me induzindo a servir ao próximo? Cada um responda para si. Estamos num momento em que raramente estaremos colocando única e exclusivamente o prazer de servir, mas que a cada dia possamos diminuir os outros e manter o máximo no prazer de servir, que nada mais é do que o mandamento de Jesus de amar ao próximo. A segunda pergunta: o quanto do meu tempo eu tenho dedicado ao meu próximo? Finalizo com uma frase de Tagore, que diz: por vezes ficamos tão preocupados em fazer o bem que esquecemos de ser bons. Que possamos fechar os nossos olhos, mentalizar Deus, nosso Pai, Maria Santíssima, Jesus, nosso irmão maior. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz,
em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo o novo sentimento, o novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeita os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meio Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra a iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor. E acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho. Vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o lar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós Tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito conosco Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz.